Então, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos introduzir um conceito novo. É uma operação matemática chamada potenciação. Ó, assim como a gente tem a operação como multiplicação, divisão, subtração, a potenciação também é uma operação matemática, ok? Aqui tem um conceito preliminar diz o seguinte, ó. Questão 1, ele coloca como problema motivador, nosso problema motivador é o seguinte: quantos quadrados há em cada figura? Usa a multiplicação para calcular. A gente utiliza justamente a ideia de contar os quadradinhos dessa lateral e multiplica pela quantidade de quadradinhos dessa outra lateral aqui, ok? Então aqui claramente a gente vai ter 3 aqui embaixo, né? E aqui 3 aqui em cima, certo? Então eu vou ter 3 vezes 3 aqui nesse caso, 3 vezes 3, eu vou obter 9 quadradinhos. Ok. E agora nesse outro aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então a gente tem 5 em cada um dos lados. Então você coloca 5 vezes 5, que vamos obter 25. De modo análogo aqui também, ó. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também 7 do outro lado. E você obtém justamente 7 vezes 7, que vai dar 49 quadradinhos, né? Sem precisar ficar contando de um por um. Então, essa ideia inicial é para observar a quantidade de vezes que os números estão se repetindo. Observe que eu tenho 3 duas vezes, né? E o 5 duas vezes, o 7 duas vezes, e nós obtemos números naturais também, ó, 9, o 25 e o 49 também são naturais. Só lembrar quem são conjuntos naturais, a gente já sabe, né? Os naturais são denotados por 0, 1, 2, 3, aí isso aí vai até para o infinito e não tem limite superior, ou seja, sempre vai existir um número natural maior do que o outro. Questão 2 é o seguinte: usa a multiplicação para calcular quantos cubos há em cada figura. Agora, primeiro, inicialmente, foi um problema geométrico envolvendo quadrados, agora estamos envolvendo cubos. O cubo já é diferente. Para calcular a quantidade, você calcula a quantidade que tem na largura, a que tem no comprimento e a que tem na altura, certo? Como aqui é um cubo, basta contar uma vez e multiplicar o número que você contou por ele mesmo 3 vezes. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Como aqui é um cubo com 5, né? De aresta, a gente chama de aresta. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125, né? Então, tem uns 125 cubinhos nessa primeira situação. Já nessa segunda, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou ter 9 vezes 9 vezes 9, que é justamente a quantidade de cubinhos que está aqui. 9 vezes 9 vai dar 81. 81 vezes 9 vai dar 729, ok? Então, nós temos aqui 729 cubinhos. Já na letra B, na letra C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 cubinhos desse lado, 7 desse outro e 7 na altura. Então, nós temos 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar 7 vezes 7, 49. 7 vezes 9 vai dar 63. Deixo 3, vai 2. 7 vezes 4 vai dar 28. 28 mais 2 vai dar 30, né? Deixa eu ver se eu calculei certo isso aqui. Deixa eu calcular, que eu tava tentando fazer de cabeça, né? 7 vezes 7 é 49, né? Vamos lá. 7 vezes 9, 63. Deixo 3, vai 6. 7 vezes 4, 28 mais 6. Ah, fica 28 mais 6, que vai dar 24. Vai dar 34, perdão. Então vai ficar 343, ó. Então a gente já sabe que o resultado aqui vai ser 343 cubinhos, tá bom? Então, aqui a gente consegue determinar a quantidade de cubos. Só que vocês podem perceber o seguinte, né? Eu estou repetindo o mesmo fator uma certa quantidade de vezes. Aqui eu repeti o 5, aqui eu repeti o 9, e assim sucessivamente, certo? E aqui tem a questão 3, né? Observe as multiplicações que você fez nos exercícios anteriores. O que você pode notar em relação aos fatores? Os fatores são idênticos, né? Ó,
eu tenho o mesmo fator aqui. No caso, eu tenho o fator 5, né? Inicialmente aqui, eu tenho o fator 5. Aqui eu tenho o fator 9, que é idêntico, ou seja, os fatores são iguais, né? Então a gente coloca aqui os fatores, que é os termos da multiplicação, tá? Os fatores são iguais, ok? Iguais. Você coloca aqui iguais, tá bom? Aqui é uma atividade somente para pensar com um problema motivador. Aqui ele dá alguns exemplos resolvidos. Por exemplo, ele quer contar a quantidade de casas que tem no tabuleiro. Ele observa que aqui no comprimento tem 8 casinhas, aqui também tem 8. Então, para calcular a quantidade de quadradinhos desse tabuleiro, ele utiliza dois fatores idênticos. No caso aqui, 8 vezes 8, que vai dar exatamente 64. A gente pode prosseguir aqui com o nosso raciocínio e escrever isso em forma de uma potência. Como eu tenho dois fatores, né? Eu posso representar a quantidade de vezes que o meu fator se repete através de um expoente, tá? Que eu vou ter justamente o 8, tá? Elevado ao expoente 2, aonde o 8 é o meu fator e o 2 é a quantidade de vezes que eu vou repetir o meu fator, que é chamado de expoente, tá? Expoente. Expoente, ok? Então, o que meu expoente significa? Significa que eu estou repetindo o meu fator duas vezes. Isso nesse exemplo. Mas no caso, por exemplo, se eu tivesse aqui um 4, isso significa o quê? Que eu vou ter 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Exatamente 4 vezes, ok? 8 elevado a 4 é 8 vezes 8, 4 vezes, ok? Então, por exemplo, às vezes tem muita gente que confunde. 3 elevado a 2, o que significa 3 elevado a 2? É 3 vezes 3. Não é exatamente 3 vezes 2, tá? É 3 vezes 3. O 2 é só a quantidade de vezes que o meu expoente vai estar se repetindo, tá bom? É só isso, tá? Não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Prosseguindo aqui, ele dá outro exemplo, né? Você pode dar uma lida nesse material. Aqui ele vai ter três fatores do 4, né? Então, 4 elevado a 3, como ele mostra, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 3 vezes. Se fosse 5, era 5 vezes o 4 aqui eu ia colocar, entendeu? E assim sucessivamente. Agora, tem uma atividade aqui para vocês, para trabalhar justamente esses conceitos, né? Só que antes, eu vou explicar mais alguma coisa. Observem aqui, no caso, com interpretação geométrica, que com relação ao quadrado, por exemplo, o quadrado de lado 1 é 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado. Na verdade, 1 elevado a qualquer expoente é ele mesmo, né? Ele dá a ideia de geométrica também do cubo de um número, né? Por exemplo, ele coloca uma representação geométrica do cubo, etc e tal. Algumas observações. Todo número elevado ao expoente 1 é o próprio número, porque o expoente é a quantidade de vezes que eu vou ter o número. Se eu tenho o expoente 1, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter um fator 1. Se eu tenho um 2 elevado a 1, eu vou ter um fator 2. Se eu tenho um 3 elevado a 1, eu tenho um fator 3 e assim sucessivamente. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 1, é o próprio 5. Isso vale para qualquer número, tá bom? Aí tem outra propriedade. Todo número elevado a zero que seja diferente de zero, tá? Tem que ter essa especificação aqui. Isso é muito importante. Ele vai ser sempre 1, tá? Ele é sempre igual a 1. Observem que é o seguinte, o 0 elevado a zero, ele é uma indeterminação. Isso aqui a gente não pode definir o que é que vem a ser, tá bom? Isso aqui não cabe ao estudo de vocês. Na verdade, isso aqui é mais para nível superior, tá bom? Que a gente cai em tipos de indeterminação que a gente não consegue determinar exatamente o valor. Isso é da teoria de limites, cálculo 1, etc. Já algo bem avançado para vocês, tá bom? Então, vamos nos atentar apenas a essas propriedades para isso aqui. Então, todo número elevado a zero é 1, tá? Se eu tiver, professor, 1 milhão
Deixa eu colocar aqui 1 milhão. 1 milhão elevado a zero, professor. Quanto é? É 1. Tá bom? Sempre 1, tá bom? Isso vale para qualquer número diferente de zero. E tem as potências de 10, né? Aqui, por exemplo, 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000, 10 elevado a 4 é 10.000, por aí vai. 10 elevado a 6 é 1 milhão, por exemplo. Aí a gente pode colocar, por exemplo, números em potências de 10, ó. Por exemplo, ele colocou aqui 6 milhões e 400 mil, né? Ele pegou justamente a quantidade de zeros que está aqui, que é 5. Ele escreveu em potência de 10, escreveu 64 vezes 10 elevado a 5, entendeu? Então, bem tranquilo. Aí aqui você pode estar usando também a calculadora para calcular a potência, né? Por exemplo, repetindo o mesmo fator várias vezes, multiplicando ele mesmo, você vai ver que as potências pela calculadora bem mais rápido também. E aqui tem alguns exercícios para a gente responder, no caso vocês. Deixa eu ver o que a gente pode... Ó, acho que ele vai dar um exemplo. Eu vou fazer a questão... Não, a questão 2 é muito tranquila para vocês também. Eu vou fazer alguns exemplos da questão 3, vocês façam o restante. Ó, por exemplo, 2 elevado a 5. O que significa 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes, professor? 5. Ó. O expoente é a quantidade de vezes que vou repetir o meu fator. Como ele quer que eu calcule, você vai copiar no caderno e responder, né? 2 vezes 2 vai ser 4. 2 vezes 2 vai ser 4. E você continua multiplicando. Vezes 2, né? Que sobrou. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2 vai dar 32. Então, a resposta aqui para essa questão de 2 elevado a 5, você faz o cálculo, obviamente, eu estou resumindo aqui, vai dar 32, tá bom? Então, depois vocês vão calcular o 3 elevado a 7 e por aí vai. E aqui, por exemplo, 0 elevado a 100. Aqui vai ser 0, obviamente, né, gente? Isso aqui não precisa nem repetir várias vezes. E 1 elevado a 50 também é o próprio 1, né? Eu falei para vocês que 1 elevado a qualquer número é o próprio 1, certo? E 11 elevado a 0, como eu tinha mostrado para vocês pela propriedade, até 1 milhão elevado a 0 vai valer 1 também, tá bom? E o 10 elevado a 6, vocês vão fazer o 10 seguidos de 6 zeros, que vai ser justamente 1 milhão, né? Então, vocês respondem essa questão. E aqui você vai usar o símbolo de comparação entre potências. Quem seria o maior? 5 elevado a 2 ou 2 elevado a 5? Né? Então, vocês verificam isso. Mas para verificar, vocês vão ter que calcular quem é 5 elevado a 2 e quem é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 a gente já descobriu que é 32. E quanto é que é 5 elevado a 2? Eu vou fazer aqui. É 5 vezes 5, tá bom? Que vai dar quanto? 25. Não é 5 vezes 2, tá? É 5 vezes 5. Então, aqui no caso, você vai ter que 5 elevado a 2 é menor do que 2 elevado a 5. Por quê? Porque 2 elevado a 5 é 32, né? E 5 elevado a 2 é 25, e 25 é menor do que 32, tá bom? Então, é isso aí que vocês vão fazer na questão 4. E assim sucessivamente, pessoal. Tá aí umas propriedades bem legais. Deixa eu ver se tem mais alguma questão interessante. Bem, por enquanto é isso, né, pessoal? Tem a questão 13, que tem um pouquinho de dificuldade, vou deixar para vocês pensarem um pouco. Então, essa aqui vai ser a nossa atividade por enquanto, tá? Atividade bem legal. Questão 9 também é de calcular, é tranquila. Você pode utilizar o auxílio de uma calculadora, ele deixa você utilizar na questão 9 a calculadora, você pode utilizar, não há problema. No caso, o que você tem que entender aqui é o seguinte, que na calculadora você vai colocar o fator 13 quantas vezes multiplicando ele mesmo, a quantidade de vezes que aparece no expoente, né? Se tem 4, então você vai colocar na calculadora 13 vezes 13, 4 vezes e descobrir o valor. O 20 elevado a 5, você vai multiplicar o 20 por ele mesmo 5 vezes. Então, até aqui tudo bem. Só revisando o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que um número A qualquer é elevado a um expoente n é exatamente o próprio número A multiplicado ele mesmo exatamente n vezes, certo? Então, essa a nossa propriedade da
potenciação. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.